e vamos criminalizar o movimento social, vamos criminalizar isso, criminalizar aquilo, a gente começa, vou ficar quieto então, né? Vou fechar minha boca. Mas eu acho que uma das principais questões é a gente combater mesmo a lógica do silenciamento, porque apesar dessa pressão social, nossa, vamos entrar numa ditadura, meu Deus, é muito distinto do que aconteceu de 64, o que está acontecendo agora, e a gente ainda tem muito espaço para falar, entendeu? Até não falarem cala a boca, senão, e aí eu quero ver arma mesmo, tipo, até não falar cala a boca, a gente não pode calar a boca. Temos que combater a lógica do silenciamento em todos os âmbitos, e se a gente pensar que essa insegurança social tem criado muito a lógica do ódio, né? Acho que no micro, e aí eu tento fazer, no micro é a gente conseguir sustentar relações de empatia, que nem a gente estava conversando, né? A gente vive relações cada vez mais competitivas, não sei. E aí, jogo aí para as colegas, como sustentar relações de empatia e, num âmbito macro, eu acho que cada vez mais a gente tem que se organizar nos espaços coletivos dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, gente, sindicato tem problemas, 1,5 bilhão. É difícil? Muito. É uma lógica extremamente machista dentro dos sindicatos? Muito. É difícil se organizar coletivamente? Muito. Mas nunca foi tão necessário. Com todas as contradições, a gente tem que se organizar coletivamente, nem que seja na empresa. E é isso, né? Nem que você junte suas 3 colegas de trabalho e fale, vamos sentar e conversar, porque agora o negócio ficou duro, ficou feio. vamos nos organizar coletivamente? Vamos procurar o sindicato da minha categoria? Vamos ver o que eles estão fazendo? Que tipo de pauta que eles estão fazendo? Eu acho que é fundamental. Porque, e aí, encerrando só essas contribuições, porque o que tem sido feito em todas essas retiradas de direito é uma lógica de desestruturação do tecido social e de desorganização geral. A desinformação vem para desorganizar o nosso jeito de ver o mundo. Essa reforma trabalhista que flexibiliza, que, enfim, separa os trabalhadores, vem para desorganizar a nossa sociedade, desorganizar a forma como a gente se encontra com os outros. A gente vive num momento de desorganização absoluta, então organizemos. E é isso, assim, que eu tenho feito, né? Eu tenho tentado manter a minha estrutura do tipo, não estou competindo o tempo inteiro com os meus colegas de trabalho, com os meus colegas aqui, com meus colegas ali. E, gente, organização coletiva, onde vocês puderem, qualquer grupinho, e é isso. Fazer grupo contra relações de ódio, disputar a família, todos os tipos de coletivo que mantêm algum tipo de coesão são importantes agora, porque a luta dos caras lá, do capital, enfim, desses discursos de ódio conservadores, é destruir as nossas organizações coletivas, né? Porque tudo o que a gente conseguiu, até hoje, de direito, foi com luta coletiva. Ninguém nunca deu nada para trabalhador e para o oprimido. É tudo luta coletiva, até eles falarem, tá bom, vai, eu dou para vocês, porque senão vocês vão encher muito, senão vocês vão parar de trabalhar, senão vocês vão fazer greve, enfim. Então é isso. Acredito que é por isso que a gente até diz, né, o ódio vence o amor, porque já que as lutas coletivas é que dão resultados, vamos acabar com os afetos, né? Acho que já tem 3 coisas aqui, né? Dar as mãos, os afetos, a questão do encontro, né? E acho que também esse movimento que foi acontecendo no fim da campanha, acho que dá um caminho para a gente legal, né? O vira-voto. As pessoas se organizaram de um jeito tão criativo, tão bacana, eu fico pensando em coisas por aí também, de manter viva essa discussão, né? Bem, tem algumas perguntas, né, algumas coisas para falar. Eu fiz minhas anotações, eu espero que eu consiga entendê-las para poder ver como é que eu pensei, porque aí você vai anotando, né, você vai fazendo ao redor do papel, você começa a ficar perdido. Mas, então, a questão das trajetórias, né? Eu acho que eu preciso voltar a falar. Eu faço parte, né, eu trabalho dentro de um sindicato de servidores municipais. Quando eu estou falando de um serviço municipal, o que eu estou falando de quem a gente representa? Serviço funerário, guarda, assistência social, direitos humanos, saúde, educação, meio ambiente, habitação. Eu vou me segurar para não falar um palavrão, mas é gente para muita gente. Muita gente. Não dá para eu falar de uma trajetória. São muitas trajetórias, né? Então, por exemplo, eu vou ter atendimento de um trabalhador de serviço funerário que vai adoecer porque ele trabalha num cemitério de periferia e ele enterra jovens
que tem a cara dele. Ele é um homem negro que enterra, né, jovens, ele é um homem negro jovem, que enterra as possibilidades de futuro que ele tinha. Né? Ele olha, essa é a trajetória dele de adoecimento. Né? Eu vou ter trabalhadora da saúde que vai adoecer porque é agredida e desenvolve um estresse pós-traumático. Eu vou ter trabalhadora da saúde que vai adoecer porque ela passa a ser cada vez mais cobrada pela quantidade, e aí o bom atendimento que ela podia dar antes na chefia anterior, agora menos. A gente vai ter a assistente social que vai adoecer porque ela tem 30 anos de prefeitura, ela foi tentando sambar nas coisas, né, e dar conta e dar um jeito de realizar o trabalho na atual conjuntura, e aí um dia ela, que sempre foi, né, tentou ter uma boa relação, tentou manter uma boa relação ali, olha, e ela foi transferida para uma unidade que ela explicitamente falou que não queria ir, por diário oficial. Ela recebe um e-mail de que amanhã ela está em outro lugar. Né? Então, assim, não dá para falar de uma trajetória. Né? Eu atendo uma maioria de mulheres. Né? Eu acho que isso é uma coisa importante. Eu acho que também, quando a gente fala de serviço público, a gente geralmente fala de servidoras também. Né? São muito mais mulheres. Né? As mulheres vão ser mais afetadas pela precarização também. Né? Então, não dá para falar de uma trajetória. Agora, se dá para falar de onde precisava fazer a alteração de curso da trajetória, isso dá. Essa parte a gente consegue. Por quê? O que precisa? Condição de trabalho. Essa é a falta. Condição de trabalho. Né? A gente precisa de serviço público. É uma fatia deliciosa para o capital, o serviço público. Afinal, a gente sempre está precisando de saúde e educação, a gente sempre morre, então a gente precisa, né? Então, gente, você nunca para de ter trabalho, né? Porque as pessoas passam fome, mas pagam a escola do filho, às vezes. Né? Então, tipo... então, a gente precisa ter um serviço público. Né? Serviço público de qualidade. Essa é a solução para a saúde do servidor público. Serviço público de qualidade, não tem outra. Por quê? Porque aí ele vai ter condição de trabalho. Né? E porque se a gente pensar num serviço público de qualidade, em políticas públicas de qualidade, a gente talvez você não tenha mais esse enterrar alguém que você atua. Né? Então, a gente tem ali, a gente precisa lutar por um serviço público. Né? E aí eu vou entrar na questão da resposta um pouco de caminhos. Eu não sou a melhor pessoa, eu acho, que para pensar caminhos. Eu não sou muito boa nisso. Acho que não sei se é a trevosidade, mas né, eu acho que eu sou muito melhor em falar da desgraça do que das coisas da felicidade. Então, mas eu não sei se é brega falar de disputa de narrativa, mas eu acho que essa é uma das coisas que a gente tem que estar fazendo. A gente tem que disputar as narrativas que são propostas. Mesmo porque a gente está muito mais perto da realidade do que elas. Quando eu vou eu digo isso porque, assim, um dos trabalhos que eu faço lá no sindicato, porque a gente faz uma grande diversidade, para não falar um palavrão de novo, de coisas, eu vou nas unidades para fazer palestra, geralmente em semana interna de prevenção de acidente, porque o pessoal não tem grana para fazer CIPAT, e a palestra do sindicato já é sindicalizada, então a palestra é de grátis. Né? Então, o pessoal chama a gente direto. Né? E quando a gente está lá falando com os trabalhadores, que eu falo as coisas que eu falei aqui, só que em 2 horas, os trabalhadores se identificam. Né? Servidora pública, os trabalhadores se identificam porque é parte da realidade. Porque o servidor vagabundo, ele talvez, às vezes você tenha uma referência possível de realidade, mas não é tão realidade assim. Quanto seu colega se ferrando e quanto a dor que você sente quando você chega em casa. Né? Então, quando eu converso com eles, eu começo a falar, e aí as pessoas começam a se ver que não são só elas que vivem isso, é o colega, porque a gente também precisa lutar contra o umbiguismo, e eu acho que isso é uma responsabilidade da nossa categoria profissional. Né? Fico triste que a gente tenha tão poucas pessoas no evento falando sobre o trabalho, né? Porque a nossa categoria profissional é muito boa em discutir os nossos umbigos, né? E muito ruim de discutir que nossos umbigos existem no mundo.
num mundo que tem cultura. E essa cultura, ela molda a gente, né? Por isso que é inclusive, difícil o servidor público usar o serviço público. Porque ele está inserido numa cultura que fala que o serviço público é uma merda. Né? E aí, assim, a gente é militante, nem a gente está livre. Quantas de nós somos militantes feministas e nos pesamos na balança, né? E reproduzimos uma gordofobia e misoginia contra nós mesmas diariamente? Né? E a gente milita, a gente está ali questionando. Né? Quanto a gente tem ali uma série de tropeços nossos, né? Mas não é à toa, porque a gente está ali sendo moldado por aquilo. Né? A narrativa que a gente tem disponível, ela nos constrói, ela diz quem eu sou. Né? Por isso que eu acho que, inclusive, a luta de representatividade é uma coisa importante. Né? É claro que a gente está falando de uma representatividade que vai ter uma limitação, porque quem controla a mídia são capitalistas e eles têm interesses, mas a gente precisa de outras narrativas. E a gente precisa brigar por elas. Né? A gente precisa estar falando. Só que, e justamente porque também é isso, a gente está mais próximo da realidade. Né? A gente precisa tirar do umbigo. Né? Como é que eu lido com a questão de solidariedade? A gente tem que começar a fazer as pessoas se enxergarem e ver que elas estão no mesmo barco furado. Né? Que você pode ter o acesso ao plano de saúde, mas quando tem corte no serviço público, você pode talvez não sofrer isso no atendimento, mas você sofre, mas você vai adoecer por causa do seu trabalho. Então, quando você não luta pelo SUS, né, que é o teu empregador, quando você não luta pelo SUS, você está lutando contra você. Né? E é difícil a gente fazer, porque também eu acho que passa por uma dificuldade de realidade. Então, eu tenho medo de não conseguir um atendimento. Né? E sim, o HSPM é super precarizado. Eu recebo trabalhadores direto que querem ser atendidos no HSPM e não conseguem. Né? E aí é difícil. Né? Como é que eu vou falar? Não procure o plano de saúde. Eu sei que você está 6 meses tentando ter um atendimento com um psicólogo, mas continua aí. Eu sei que você está não conseguindo levantar, mas continua aí. É muito difícil você fazer essa defesa. Né? Então, a gente também está nadando contra uma corrente, que é uma corrente que vem, né? Que tem alguma materialidade, mas não total. Porque também você reclama, você passa 1 hora esperando o atendimento do teu médico do plano, quietinho, pianinho, sentado ali, na espera, lendo a sua revista. Você passa 15 minutos esperando no serviço público, você já está chilicando, velho. Porque a narrativa a respeito desses serviços vai informar como você reage a eles. Né? Por isso que eu acho que a gente tem que disputar narrativas, a gente tem que contar para as pessoas das boas coisas que a gente sabe do SUS, porque são muitas, dos atendimentos carinhosos e atenciosos que a gente tem. Né? A gente tem que contar disso, a gente tem que contar dos trabalhadores que trazem papel higiênico de casa, dos trabalhadores que ficam até às 11 horas da noite fazendo lanche para a atividade do dia seguinte. Sabe? A gente tem que falar dessas coisas. A gente tem que falar, a pessoa do serviço funerário não tem luva, ela tem que fazer exumação com a mão. Né? Gente, a condição de trabalho de serviço funerário é uma coisa assim, muito degradante. Né? E a gente tem que falar. A gente tem que falar dessas coisas. Né? Então, para mim, tem essa questão. Deixa eu ver. A questão da invisibilidade do trabalho, né? Eu acho que ela é fundamental. Todo trabalho de serviço é um trabalho invisível. A gente não produz algo que se enxerga. Né? Aí a gente tem a treta com o sindicato também, porque é isso, a gente produz um trabalho que não é. Ali, a gente não pode pegar e falar, olha só, eu fiz isso aqui. Não dá para ver. Não dá para ver saúde, não dá para ver educação. Não é uma coisa que você enxerga. Fala, olha aqui, eu produzi essa quantidade de saúde hoje. Não tem isso. Não tem. Né? É difícil. Né? Então, é difícil. Então, como a gente torna visível? Pela boca, pela fala, pelas histórias que a gente conta. Eu acho que a gente precisa contar histórias. Né? O pessoal faz tanta fofoca de corredor, gente. Vamos começar, então, a usar esse espaço para contar as histórias de resistência, de garra que a gente tem nesses espaços. Né? Eu acho que isso é um caminho para deixar visível. Né?
eu acho que a gente tem esse atravessamento também do servidor público que não se enxerga como trabalhador e como população. Porque a gente tem uma história de que o serviço público ele vem de um lugar. Né? Quando a gente tem o Estado patrimonialista, o servidor público era o bambambão, com quem você está falando. Então, assim, você pode não ser com quem você está falando, você pode ser a pessoa que está mexendo no cadáver sem luva, mas você é servidor público. Né? Existe um orgulho da categoria, e isso eu acho que é importante, eu acho que é bom a gente se orgulhar de ser servidor, a gente se orgulhar de ser um trabalhador. É difícil pra caramba, mas a gente tem que... Porque, gente, o que a gente faz para tornar o samba que a gente dança, para tornar o serviço possível? Tem que ter orgulho disso, gente, pelo amor de Deus. A gente precisa começar... A gente tem ainda por cima, e mulher sofre mais com isso, mulher negra mais ainda, a coisa de não poder bater palma para si mesmo. Né? Porque aí é vaidade, entendeu? Porque, né? Aí você é ousada, orgulhosa, né? A gente tem um monte de palavra para mulher que gosta de si pejorativa, né? Então a gente precisa começar a valorizar as coisas boas que a gente faz. E eu estou falando isso falando naquele sentido também das né? Eu tropeço nisso direto também. Então passar isso, desculpe, eu falo demais, é muito difícil. Acho que a gente precisa, eu acho que o que a Nayara, e aí eu vou fazer um comentário, né, do que ela traz, das coisas do trabalho que a gente não enxerga, né, como trabalho. O que a gente, como pesquisador de saúde do trabalhador, a gente, né, eu não tanto nesse lugar de agente, porque eu não estou dentro da academia para fazer pesquisa, mas o que a gente na saúde do trabalhador olha? A gente olha o trabalhador empregado. CLT, mesmo porque a gente muitas vezes faz a pesquisa a partir do sindicato, né? A gente faz a parceria com o sindicato para fazer a pesquisa e a gente tem o problema a gente tem uma questão que é um problema do sindicato, de que o sindicato representa o trabalhador. Tipo, eu represento o trabalhador estatutário. Não, eu não, né? Meu chefe. Meu chefe tudo, que é muita gente. Né? E que eu vejo, eu almoço e o chefe não almoça, entendeu, gente? Porque a galera que trabalha em sindicato rala demais e para chegar nas unidades só tomar tapa. É incrível. Né? Mas assim, o que a gente está pesquisando? Né? Porque a gente também tem essa questão. A representação dos trabalhadores é de quais trabalhadores? É desse trabalho amplo? Não é. Isso é culpa da pessoa que está ali na direção. Não é uma questão da nossa sociedade. A gente precisa, né, pensar trabalho de outro jeito e começar a pensar outras maneiras de se organizar. Eu acho que os movimentos que muitas vezes apanham demais, né, com as pautas identitárias, né, o pessoal fala de uma maneira pejorativa, né, das pautas identitárias, elas são muito potentes, porque quem é a classe trabalhadora, se não a mulher negra? Né? É a classe trabalhadora, é a base da classe trabalhadora quem mais está nesse lugar. Né? Então, está ali. A gente não pode dizer que não está falando de trabalho. Né? E a gente precisa começar a falar do trabalho dessas pessoas. Né? Eu acho que já estou falando há tempo demais. Mas, né? E, sei lá, construir a revolução seria a solução de fato para a questão, mas não é fácil. Né? Então, a gente vai fazendo outras coisas por enquanto.